Pessoal, esse aqui é o nosso curso ECA comentado. Nós vamos trabalhar, descrever, analisar todos os parágrafos, artigos, incisos, enfim, toda a lei que estabelece o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei, ela foi publicada em 1990 e ela é muito cobrada em concursos públicos. Nosso curso atual é direcionado para concursos públicos, tanto para a área da educação, professores, pedagogos, quanto para conselheiros tutelares. Esse curso ele vai ter um número grande de vídeos pelo tamanho do ECA. O ECA é uma lei muito grande, com muitos artigos, com muitos incisos e com muitos parágrafos. Nós vamos trabalhar artigo a artigo, então vai ser uma série grande. Nos acompanhe, é gratuito, é no YouTube, é aberto, estude onde e quando quiser. Tem liberdade total, peço apenas que você curta esse vídeo, que compartilhe com seus amigos e que se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos para o ECA. Título 1 das disposições preliminares. O título 1 vai dizer aquilo que é básico, que é preliminar dentro do ECA. Esse título especificamente é um título muito cobrado. Esses poucos artigos são muito cobrados em concursos públicos, porque aqui a lei vai descrever quem ela vai proteger e como que ela vai proteger. O que ela vai criar de novo para essa população. Então ela é muito importante. Eu vejo muitas questões cobrando esses artigos. Então fique atento, anote as nossas explicações, anote os próprios artigos, crie aí o seu hábito de estudo da forma que melhor lhe convier para estudar. Vamos lá. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então a ECA é uma lei que cria uma proteção integral à criança e ao adolescente. Então é uma proteção que ela envolve todos os parâmetros possíveis, todas as vivências possíveis, todos os ambientes possíveis, todas as pessoas possíveis, ou seja, envolve tudo aquilo que é necessário para proteger a criança e o adolescente, para que o seu desenvolvimento seja integral. Então o ECA é uma lei que protege a criança e o adolescente de forma integral, na sua totalidade, sem deixar nada sem proteção. Artigo 2º. Considera-se criança. Então aqui nós vamos descrever o que é uma criança para a lei. A lei ela vai proteger a criança e o adolescente, mas quem são as crianças? Quem são os adolescentes? Quem vai receber essa proteção? Ele cria aqui uma definição para criança e para adolescente que é própria desta lei. Se você estiver estudando em outras leis, no Código Civil, no Código Penal, se você estiver estudando na própria Constituição Federal, serão definições distintas. Aqui é uma definição para o ECA. Para efeitos desta lei, só desta, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, considera-se criança a pessoa com até 12 anos incompletos. Ou seja, 11 anos e 11 meses ainda é uma criança. Completou 12 anos completos, não é mais criança, passa a ser adolescentes. Então, de 0 a 12 anos incompletos são consideradas as crianças. Gente, isso cai direto. Se você der uma estudada nas nossas questões comentadas sobre o ECA, que está aqui no link, caso você queira ver depois desse vídeo, evidentemente, você vai ver que muitas questões cobram esse artigo. Porque ele é fundamental. Entender quem que a lei vai proteger, ela é fundamental. Então, até 12 anos incompletos, criança. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, nós vamos considerar adolescente como aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos completos. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, se a lei disser, se a lei deixar claro, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, se a lei disser, olha, nos casos expostos nesta lei, aplica-se às pessoas com até 21 anos de idade o estabelecido no ECA. Então, até se a lei
Se a lei disser isto, vai aplicar o ECA. Quando que isso vai acontecer? Por exemplo, no Código Penal. No Código Penal, vai afirmar que em determinados casos, pessoas até 21 anos de idade são consideradas para o ECA ainda adolescentes. Então, vai ser protegido pelo ECA. Então veja a seguinte questão. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são crianças e adolescentes, pessoas de 0 a 18 anos, unicamente, sem exceção. Está errado. Se estiver descrito em lei, pessoas até 21 anos de idade também são consideradas adolescentes. Então tome cuidado, pode cair uma pegadinha na sua questão assim. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Todas as crianças, adolescentes, gozam de todos os direitos da pessoa humana, ou seja, todos aqueles direitos estabelecidos pela Constituição Federal, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, são direitos aplicados à criança. As crianças gozam desses direitos. Não é necessário que tenha tantos anos, que seja emancipado, que tenha qualquer outro procedimento para que a criança seja resguardada e possa gozar dos direitos estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos ou mesmo pela Constituição Federal. Ou seja, simplesmente ter nascido aqui no Brasil, independentemente da idade, da cor, do sexo, da etnia, nós vamos ver isso no futuro muito breve, já permite que a pessoa goze de todos os direitos fundamentais. Não é igual em alguns países que a pessoa precisa casar, completar 12 anos. Aqui no Brasil não. Simplesmente ter nascido já faz dessa pessoa titular de direitos fundamentais, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Então, gozar daqueles direitos não impede que ela goze desses direitos estabelecidos pelo ECA. É isso que ele está dizendo aqui. Assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Então, todos os direitos fundamentais, mais o ECA, vão permitir que ele tenha um desenvolvimento integral, que é lá o primeiro artigo. Mas aqui vai descrever o que é esse desenvolvimento integral. Veja que aqui pode se cobrar uma questão. Muito tranquilamente, muito fácil. Ó. Oportunidades, facilidades a fim de facultar o desenvolvimento. Então aqui dá o direito, é possível, é facultativo à pessoa que ele se desenvolva tanto fisicamente, como moralmente, como mentalmente, como espiritualmente e socialmente dizendo. Então tudo aqui ó, é um arcabouço de desenvolvimentos que são facultados, que é possível a essa criança e a esse adolescente. Tem uma palavra aqui que ela nos salta aos olhos, espiritual, mas é sim um desenvolvimento possível para a criança e o adolescente. Esse desenvolvimento espiritual, segundo a sua religião, segundo a sua forma de crença, segundo a sua forma de professar a sua fé. E tudo isso dentro da liberdade e da dignidade. Então ele tem liberdade e tem dignidade nesses processos. Vai ter liberdade para estudar, para desenvolver moralmente, fisicamente. E além disso, tudo com dignidade. Garantir dignidade gera a obrigação de ter uma condição mínima aceitável para que isso ocorra. Isso é uma situação digna de desenvolvimento. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Então, todos os direitos aqui definidos aplicam a todas as crianças e adolescentes, sem exceção. Sem exceção. Sem discriminação de nascimento. Então, independente se nasceu no ano 2000 ou 2001, tanto faz. Independentemente do nascimento, ou de onde nasceu, do local, da situação familiar. Essa criança, ela nasceu em um seio desequilibrado, destruído pelo álcool, pela droga, enfim. É uma situação precária para aquela criança. Isso não retira dela os direitos aqui estabelecidos. Estar em um seio familiar desequilibrado não vai retirar dela o direito de convivência familiar, por exemplo. Nós vamos ver isso quando estivermos estudando o direito à tutela, né, das crianças, o direito à adoção, a perda do poder familiar. Nós vamos estudar isso tudo.
vocês vão ver que isso não retira da criança o direito à convivência familiar. De idade, de sexo, de raça, etnia ou cor. Então aqui ele já junta tudo, ó, raça, etnia e cor. Independentemente disso, as crianças terão os mesmos direitos, oportunidades e liberdades. Religião, independentemente se ela é cristã ou segue uma religião de matriz africana, vai ter os mesmos direitos. Ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, né? Infelizmente nós sabemos que no Brasil a desigualdade retira ainda de certa parte da população alguns direitos fundamentais e iguais oportunidades. Ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Então não vai haver nenhum tipo de discriminação. Artigo 4º. É dever da família. Então aqui nós vamos falar quais entes, quais agentes são obrigados a garantir isso tudo que foi descrito aqui no artigo 1, 2 e 3, no artigo 1º, 2º e 3º. É dever da família, da comunidade, ou seja, dos vizinhos, dos professores, dos líderes religiosos, de todas as pessoas que convivem com a criança diretamente, com o adolescente diretamente, da sociedade em geral, ou seja, mesmo que você não conheça a criança, mesmo que você não tenha convivência com ela, é sua obrigação também garantir o que o ECA determina. E do poder público, evidentemente, assegurar com absoluta prioridade. Veja a palavra, absoluta prioridade. Então nós vamos garantir com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência da família e comunitária. Então, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público efetivar tudo isso. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, à liberdade, à convivência familiar, à convivência comunitária, ou seja, são todas garantias que nós, sociedade, que nós, professores, que nós, sociedade no geral, que nós, em muitos casos, poder público, quando nós estamos investidos em um cargo público, somos também agentes públicos, então nós estamos ali no poder público, garantir e efetivar os direitos estabelecidos pelo ECA. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então aqui vai descrever como que essas garantias devem acontecer, como que elas são efetivadas. Linha A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, é primazia, é direito primário. Ele deve acontecer primeiro em relação aos demais grupos populacionais ou pessoas ali, enfim. Receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Por exemplo, aconteceu um acidente de carro, um veículo bateu, tem crianças envolvidas, as crianças receberão primeiro o atendimento, o socorro, porque é primazia garantida lá no ECA. Isso deve ocorrer. É direito delas serem atendidas primeiro. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Chegou uma criança para ser atendida em um posto médico. Ela vai ter precedência. Ela vai preceder esse atendimento. Se o caso dela for de igual urgência a um adulto, ela vai ser atendida primeiro. Porque isso determina o ECA. É por isso que ocorre isso. Ah, mas minha criança ficou um tempão no hospital esperando e muitos adultos passaram na frente dela. Provavelmente porque a situação médica, o estado clínico dela era de menor gravidade que do adulto. Mas se ela estivesse numa situação de perigo ou em um estado clínico mais grave, provavelmente, ou no mesmo nível que os demais, ela teria recebido um atendimento primeiro. Deveria, se não ocorrer, tem que chamar ali uma viatura e lavrar ali um boletim de ocorrência e tomar as medidas cabíveis que são possíveis de serem tomadas. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Está havendo ali um processo
de execução de uma política pública. Por exemplo, tem uma verba, está entre decidir construir uma escola ou uma praça, por exemplo. Vai se dar preferência no investimento público para a criança. Se há uma necessidade de uma escola, aquele recurso vai ser direcionado à escola. É lógico que aqui é um exemplo muito bobo, né? Isso nem chegou a ocorrer. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então aqui, tem uma destinação privilegiada, deve-se destinar mais recursos para proteger essas crianças. Uma destinação privilegiada, uma destinação maior, ela tem um privilégio, ela deve ocorrer primeiro, por exemplo, né? Se tem ali uma contingência de recursos, deve-se colocar em uma fila quais recursos serão destinados primeiro. Aqueles destinados à proteção à criança e ao adolescente serão destinados primeiro, uma vez que eles têm uma destinação privilegiada. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Então, qualquer criança ou adolescente que sofra uma agressão, um ato cruel, uma exploração, trabalho infantil, que ele seja oprimido, isso tudo vai ser punido na forma da lei, de forma penal, segundo o Código Penal brasileiro. Então isso é importante. Mas tem um detalhe. Não só quem executa, não só o agente que executa a ação, mas aquele que se omite. Um exemplo, a mãe casada com um cidadão, esse cidadão estupra a sua filha. A mãe, sabendo da situação, não toma nenhuma atitude para impedir que esse ato ocorra, que esse crime ocorra. Essa mãe, que pode ser por medo, por vício, seja lá qual for a motivação, ela vai ser punida por um ato omissivo, que no caso seria comissivo por omissão. Ou seja, ela tinha o dever de proteger, mas ela não protegeu por sua omissão. Então, aqui vai criar uma situação de crime também pela omissão. Você, professor, que é comunicado de um crime. O seu aluno pequenininho chega e fala: professora, meu papai passou a mão em mim e me penetrou. Você que não toma uma atitude, que não comunica à sua chefia, que não comunica ao conselho tutelar, que não comunica à polícia, está cometendo um crime de omissão. Você tem a obrigação de proteger, estabelecida por lei. Veja lá os artigos anteriores, dizendo que o poder público, que nós estamos investidos quando estamos em um cargo público, a comunidade, a sociedade no geral, a família tem o dever de proteger. Se você não o faz, você está cometendo um crime omissivo. Tome cuidado. É uma responsabilidade muito grande estar com os nossos alunos, com os nossos educandos diariamente. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, para o efeito dessa lei, nós vamos considerar o seguinte, os fins sociais. Quais são os fins sociais do ECA? É proteger as futuras gerações. Quando eu protejo uma criança, quando eu protejo um adolescente, eu estou protegendo a futura geração que vai trabalhar, que vai se desenvolver, que vai criar novos meios e novas possibilidades para o meu país. Então eu devo sim protegê-los. Então essa é a primeira coisa, ter um fim social. E esses deveres e esses direitos têm muito a ver com a condição peculiar da criança. A criança, o adolescente, tem uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ela precisa passar por determinados períodos de desenvolvimento para que se torne um cidadão que possa manejar dentro da sociedade, que possa viver em sociedade, que possa conviver com as demais pessoas.
É uma pessoa em desenvolvimento que qualquer situação danosa pode gerar um grave problema para toda a coletividade. Então esse é o cerne desta lei. Resumo rápido para a gente pegar o que nós estudamos hoje. Artigo 1 vai falar o que essa lei protege, é a proteção integral da criança e do adolescente. O artigo 2 vai definir criança e adolescente. Criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos completos. Parágrafo único, em casos excepcionais pode ser considerado para efeito dessa lei até os 21 anos, mas tem que estar escrito em lei. O artigo 3º vai falar ali dos direitos que as crianças e os adolescentes gozam, que eles possuem. O artigo 4º vai falar das obrigações que a comunidade, que a população, que a sociedade em geral, que o poder público possui para proteger esse público defendido e guardado pelo ECA. Vai falar lá no parágrafo único como que a garantia de prioridade dada a essas crianças vão ocorrer. Lá na linha A vai falar da primazia em receber atendimento e socorro. A linha B vai falar sobre o atendimento público. A linha C na formulação de políticas públicas. A linha D na destinação de recursos para a proteção desses públicos. O artigo 5º, aqui vai falar que a criança e adolescente não pode sofrer nenhum tipo de ação ou omissão, negligência, ou na forma de negligência de qualquer ação ali que impeça o seu desenvolvimento. E o artigo 6º, vai falar que a interpretação da lei deve levar em conta determinados casos. O que deve se determinar, o que se deve considerar quando se interpreta o ECA? Os fins sociais dessa lei e os direitos e deveres coletivos, pensando a criança e o adolescente como pessoa em desenvolvimento. É isso que se deve considerar nesta lei. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta o canal, curta esse vídeo, assine o canal, fique atento que em breve vai sair o próximo vídeo. Se ele já saiu, ele vai aparecer aqui do lado. Se não, aguarde que em breve você vai ser notificado. Espero que tenha gostado, até muito breve, fique com